o índice do que eu vou falar hoje. Então, eu como sou muito didático e chato, eu trago o índice. Eu vou falar sobre PCD, pessoas com deficiência e seu impacto na empresa, FAP, seu impacto na empresa, SAT, RAT, GIL-RAT, seu impacto na empresa e ações regressivas. Esse vai ser o índice do que eu vou tratar aqui hoje. Aí eu venho para o momento propaganda, pode ir mais um, que são os 2 livros que hoje estão à venda. Um é a seleção completa de petições previdenciárias, que são as minhas petições previdenciárias, que você compra, baixa em Word e sai utilizando. Então você vai comprar um material em Word, que são as minhas petições, né? Você compra pelo site Saber Previdenciário. Mas, Gustavo, por que você, e essa mensagem é boa para a advocacia, por que você está disponibilizando as suas petições, as suas teses? É porque você é bonzinho? Qual que é o seu interesse nisso? Meu interesse é fazer o quê? Com que essas teses nós tenhamos decisões favoráveis em outros tribunais para que a gente possa conseguir o voto divergente para subir para TNU e TRU. Só por isso. Porque a gente sabe que sem o voto divergente, no juizado você não consegue subir para TNU nem para TRU. Então são as teses que eu trago para que a gente possa utilizar. E aí sempre quem compra o material, professor, eu consegui alcançar a tese e tal, e aí a gente consegue alcançar o objetivo, porque eu até fiz uma frase no meu Instagram, né, que eu fui fazer uma sustentação oral, e um juiz aqui do juizado especial da turma recursal, hein, tô falando, e falou que os advogados estavam fazendo um uso muito, achando que aquela tribuna da sustentação oral era um STJ, que juizado só cuidava de casos de pequenas causas, né? E daí, depois eu fui conversar com ele e falei que o direito previdenciário, ele cuida de valor de pequenas causas, mas a matéria é de alta complexidade, por isso que precisava de tamanho debate na tribuna. Então, acho que ele não conseguiu ainda entender a complexidade que é o direito previdenciário, que pode trabalhar com uma ação de um salário mínimo, como pode trabalhar com ações de milhões de reais. Né? Agora, qual é a diferença de um direito previdenciário de um salário mínimo para um de milhão de reais? Tem alguma diferença? Quer dizer que a justiça, então, julga pelo valor da causa? É brincadeira isso, né? Então, acho que quem atua no direito previdenciário sabe o quanto a gente tem que ser qualificado para poder conseguir, às vezes, um benefício. Tem que estar muito bem qualificado para isso. Né? E tem meu livro de poesias que está sendo vendido aí, é muito barato, é R$45, mas não tem o troco, se tiver 50 vai pagar 50, tudo bem, gente? Tá? Aí o próximo, outro momento propaganda, pode ir, vai ter um congresso em Blumenau com Leone, com vários professores, e um em Portugal, que esse vale a pena. Em Portugal é um congresso de direito de trabalho e previdenciário, na faculdade de Coimbra, ponto. Com professores portugueses. Vale a pena ir? Vale. Vocês podem perceber ali que eu coloquei o 10º Congresso Internacional de Direito Laboral. Laboral por quê? Porque na Europa o direito previdenciário e o direito de trabalho ele é classificado como direito laboral. E hoje, com essas relações exteriores cada vez mais próximas, a gente acaba tendo que pensar nesse direito internacional. Eu acho que o advogado que está estudando só o direito material brasileiro está alfadado ao insucesso. Isso é um problema sério. Tá? Então tá aí quem quiser ir. Agora eu começo com o meu tema. Vamos lá. Pode ir mais um, mais um. O material que eu vou utilizar é esse aqui. Pode ir até o final, meu anjo. Isso. Pode voltar aí. Pode voltar. Acho que cada computador tem uma configuração, né? O material que eu uso é esse. A Constituição Federal, a 8.212, a 8.213, o decreto e a instrução normativa IN 971. Que é a que trata de custeio. Tá? Então, a fonte do direito previdenciário, para quem vai atuar no direito previdenciário empresarial, são essas normas que têm que ser utilizadas. Tá? E, obviamente, as normas regulamentadoras, né? E outras afins do direito do trabalho ou direito tributário, dependendo do que você vai fazer. Mas vamos lá, pode ir. Reabilitação profissional, pode ir até o final. Não tem problema que a gente nós vamos nos acertando aí, né? Quem trabalha com empresa aqui já no direito empresarial, levanta a mão.
Temos algumas pessoas. Qual é o problema hoje com empresa? PCD, pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência, pode ir no próximo, depois eu volto. A empresa hoje tem uma lei de cotas para cumprir na contratação de pessoas com deficiência. Tem alguém de Joinville aqui ou não? Vocês são de Joinville? Como é que é o polo industrial lá? É pequeno ou é grande? Né? Eu tenho 11 empresas que eu advogo lá no auto de infração de PCD. 11. Em que o MPT está obrigando as empresas a cumprir a lei de cotas. Pode ir mais um? A lei de cotas, volta lá no último, no primeiro lá. Acho que volta no primeiro. Pode voltar no primeiro. Isso. A lei de cotas que está estipulada aqui. Artigo 93. Empresas com mais de 100 empregados estão obrigadas a preencher de 2% a 5% seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência habilitada. Ou seja, empresas que têm mais de 100 empregados, ele vai ter que cumprir essa lei de cotas. Até 200 empregados, 2% da sua folha de salário, do número de funcionários que ele tem, ele vai ter que contratar pessoas habilitadas, reabilitadas ou pessoas com deficiência. Empresas com mais de 200 empregados até 500, 3%. Empresas de 500 a 1.000, 4%. Empresas de 1.000, acima de 1.000, 5%. Joinville, por exemplo, nós temos a Tupi, que tem quase 8.000 funcionários. Nós temos a Whirlpool, a Conce Abrastem, para a qual eu advogo para eles, nós temos lá mais de 5.000 funcionários. Nós temos a Cama e Mesa e Banho do prefeito lá, que fugiu o nome, a Deller, não sei quantos mil funcionários, ou seja, tem mais de 200.000 funcionários só naquele chão de fábrica ali. Então, será que existe pessoas com deficiência tanto quanto a necessidade para contratação? E será que existe pessoas habilitadas e reabilitadas tanto quanto necessário para a reabilitação? Eu, por exemplo, estou advogando para uma empresa lá em Goiás, no interior de Goiás, que é um frigorífico com quase 2.500 empregados, numa cidade que tem 4.000 habitantes. E aí, os funcionários que trabalham na empresa são do perímetro. Como é que vai cumprir a lei de cotas? Será que esse índice deveria ser nacional ou deveria se considerar o número de habitantes em cada cidade e o número de empregabilidade que existe em cada cidade? Será que é possível cumprir essa lei de cotas, dependendo da região? Blumenau, por exemplo, que também é um polo industrial, será que consegue cumprir a lei de cotas? Me parece que não. E tanto me parece que não, que nós estamos só em Joinville atuando em 11 autos de infração. Em Blumenau nós temos 8 autos de infrações. 8. Então, eu estou falando só em Santa Catarina, fora Brasil. Me parece que não tá conseguindo atender o objetivo. E aí, o que o MPT está fazendo? O MPT, o Ministério Público do Trabalho, está falando o seguinte: olha, a empresa é obrigado a contratar pessoa com deficiência, ponto. É isso que a manifestação é essa: contratar pessoa com deficiência, ponto. Tá? Só que é isso que o auto de infração se resume a isso. Mas a norma, numa interpretação literal da norma, é isso que diz? Não. O que diz a norma? A empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% seus cargos com beneficiários reabilitados. Olha só, beneficiário reabilitados ou pessoas com deficiência habilitadas. Pessoas com deficiência habilitada. Então, essa pessoa com deficiência, ela tem que estar habilitada para que a empresa possa contratar. Porque se essa pessoa com deficiência não estiver habilitada, ela não é obrigada a contratar. Seguindo a interpretação hermenêutica literal da norma. E quem que são as pessoas habilitadas e reabilitadas? São aquelas que passaram pelo programa de reabilitação profissional do INSS, tiveram a devida formação e receberam um certificado de conclusão de curso e qual a indicação das atividades que elas podem exercer para que a doença não pode se agravar ou ela vir a óbito. Então, quem tem que fazer a habilitação e reabilitação profissional, gente? INSS. E não sou eu que estou falando isso, é a própria norma que diz isso, o decreto 3.048, que diz no artigo 136, parágrafo 1º, o seguinte, que, pode ir mais um, meu anjo, cabe ao INSS promover o quê?
a prestação de que trata esse artigo, que é a reabilitação e a habilitação profissional. Cabe a quem fazer a habilitação e reabilitação profissional, gente? Seguindo a norma, cabe a quem? E INSS, se o INSS não faz a habilitação e reabilitação profissional, como que eu, empresa, vou atingir esse objetivo de contratar reabilitados e pessoas com deficiências habilitadas? É impossível. E se a gente pensar na universalidade da cobertura do atendimento, estampado no artigo 9495 da Constituição Federal, lá diz que todas as agências do INSS têm que ter o programa de reabilitação profissional. E é isso? Não existe. Então, o que eu tenho feito como defesa? Eu tenho feito primeiro a defesa. Eu mando um ofício para as agências do INSS requerendo a listagem. Eu, empresa, mando um ofício, uma notificação, solicitando a listagem das pessoas que passaram pelo programa de habilitação e reabilitação profissional. O INSS me fornece? Às vezes me fornece informando que não existe o programa de reabilitação profissional. Então eu, empresa, não tenho como cumprir a cota. Por quê? Porque não existe a demanda. É a primeira tese de defesa que a gente usa. E a segunda tese de defesa é a interpretação do próprio artigo, através da relação jurídica da norma. Gente, ou vocês estudam, por favor, a hipótese de incidência da norma, a teoria da hipótese de incidência da norma, de Paulo de Barros Carvalho, ou vocês estudam a relação jurídica da norma. Eu posso pedir uma grande gentileza para o público daqui? Pode ser ou não? Esse público aqui, eu pago um chopp depois. Pular para cá, pode ser? Porque sabe quando você quer olhar? Faz essa gentileza para mim, gente. Só pular para cá. A gente isola esse lado aqui. Pode ser, gente? Porque tá tão ruim para mim, eu vou ter que ir para reabilitação depois. Porque fica assim, fica assado. Eu pago um chopp depois, vamos lá. Pedro paga, eu não, o Pedro. O Pedro. Ô Pedro, obrigado. Muito obrigado, gente. Vamos lá. Então o que acontece? Volta lá, meu anjo. Vamos estudar a relação jurídica da norma. Vamos estudar a relação jurídica da norma. Olha só. Relação jurídica, lembra? Polo ativo, polo passivo e obrigação. Tudo bem? Lembra disso? Polo ativo, então. Qual é o polo ativo e o polo passivo? A obrigação do artigo 93. Vamos começar pela obrigação. A obrigação do artigo 93, ele é óbvio. Qual é? Contratar pessoas habilitadas e... contratar pessoas reabilitadas e pessoas portadoras de deficiências habilitadas. A obrigação é essa. Polo passivo, a empresa, com mais de 100 empregados. E polo ativo, pessoas reabilitadas e pessoas habilitadas com deficiência. Eu não posso contratar uma pessoa que não esteja habilitada e reabilitada. Porque se eu contratar e essa doença se agravar, a responsabilidade da empresa na esfera trabalhista vai ser muito grande. Porque a enfermidade dela pode agravar. E ela vai responder dando uma ação indenizatória por acidente de trabalho. Então, o critério da relação jurídica da norma diz que ali no polo ativo são pessoas reabilitadas, que é quem já passou pelo programa de reabilitação profissional, e pessoas com deficiências habilitadas, que é quem também passou pelo programa de reabilitação profissional, passou pelos psicólogos, TOs, analisar a aptidão profissional que ele tem, depois da análise da aptidão profissional, analisar as doenças que eles têm e quais são as atividades que ele pode exercer. É assim que é feito um programa de reabilitação e habilitação profissional. Depois de feito isso, aí sim eu tenho essa obrigação de contratar. Mas, Gustavo, eu não concordo com isso. Então foi uma pergunta que eu fiz para o MPT. Perguntei para o MPT o seguinte, olha só, vamos abrir um concurso para procuradores do MPT. E vamos colocar lá, vagas pela cota do artigo 93 para pessoas com deficiências. Ele vai ter que fazer a prova para ser procurador do MPT, sim ou não? Sim ou não, gente? E por que a pessoa com deficiência para entrar numa empresa não tem que fazer uma prova também?
Então você vai contratar a pessoa com deficiência pelo princípio do coitadinho, ou então vai contratar a pessoa com deficiência por pena dela, você entra aqui e fica aqui quieto, você não precisa falar nada, paga seu salário só para cumprir a lei de cotas. E é isso que está acontecendo no Brasil hoje? Claro que é. É exatamente isso que está acontecendo no Brasil. Contratando pessoas com deficiência e deixando lá abandonado na empresa. O que caracteriza um assédio moral e um dano moral. Amigo, todas as cadeiras aí estão quebradas, tem que sentar para o lado de cá. Obrigado. Então o que acontece? As pessoas com deficiência sofrendo assédio moral, dano moral. E eu estou falando isso por propriedade porque eu tenho uma pesquisa imensa feita com um programa de reabilitação profissional. Tem um livro escrito sobre isso. Eu atendo uma série de entidades de pessoas com deficiência que estão lá na empresa a ponto de cometer suicídio por depressão, passando por humilhação diariamente, porque não tem uma atividade para ela. E isso é inclusão laboral, gente? Isso é inclusão laboral? Isso não é inclusão laboral. Isso não é uma inclusão social. Isso é o quê? Isso é uma falta de inclusão social. Isso é o quê? Um retalhamento à inclusão social. E o MPT está cego com isso, obrigando com as empresas a se contratarem por contratar. Nada disso. Nada disso. Programa de reabilitação profissional é muito sério. E tem que ser tratado de forma séria, de inclusão. Que foi o que a gente fez com uma menina lá de Indaial, uma menina que era cadeirante, deficiente das pernas e dos braços, e não conseguia emprego em Indaial. Não conseguia emprego. Essa menina não conseguia emprego. Ia na agência de emprego, as amigas conseguiam e ela não. As amigas conseguiam e ela não. E ela arrumou emprego por trabalho temporário num supermercado. E foi mandada embora depois do trabalho temporário. Só que ela já tinha feito a inscrição na faculdade de moda, porque ela queria ser estilista. E aí teve que trancar. Depois de uma palestra, alguém indicou essa menina. E ela foi no meu escritório. E ela falou que queria fazer a faculdade de moda, sem braço, sem perna. Eu falei, meu Deus do céu, não pode ser outra faculdade? Ela, não, mas eu desenho bem. Desenhou com o toquinho do braço dela lá. Uma série de desenhos lá, vestidos, tal. Falei, então vamos ingressar com a ação contra o INSS. Entrei com a ação contra o INSS, porque o INSS pode ir para o próximo. Ele tem a obrigação de efetivar o programa de reabilitação profissional. E na instrução normativa 77, eu tenho que ler a instrução normativa, lá diz que o programa de reabilitação e habilitação profissional está inserido a elevação de grau escolar. Faculdade é elevação de grau escolar, sim ou não? Entramos com a ação para que o INSS pagasse a faculdade inteira de moda para ela. O INSS pagou a faculdade inteira de moda para ela e hoje ela é estilista de uma pequena camisaria chamada Dudalina. Isso é inclusão social. Foi retalhada a deficiência dessa menina. A deficiência dela foi retalhada. Vocês concordam comigo? E ela realmente exerce atividade a qual ela tem aptidão. Então tem a tarefa para isso. E qual é a relação jurídica desse artigo 136? Olha só, vamos analisar. Pela obrigação. Qual é a obrigação do artigo 136? O INSS fazer o programa de reabilitação profissional. Qual é a obrigação estampado no artigo 136? O INSS tem a obrigação de fazer a reabilitação profissional. E quem é o polo ativo? São as pessoas que necessitam do programa de reabilitação profissional. E o polo passivo? INSS. Ponto. Então eu, empresa, falando de direito empresarial, eu não sou obrigado a contratar uma pessoa com deficiência sem o certificado de conclusão do programa de reabilitação profissional. E nessa linha de pensamento a gente está quebrando o auto de infração de todos que vêm do MPT. Tudo bem, gente? Primeira dica, ok? Segunda dica. Pode ir, meu anjo. Vamos agora falar de FAP, Fator Acidentário de Prevenção. Eu entendo que o FAP é totalmente inconstitucional. Mas hoje eu nem discuto mais a inconstitucionalidade dele, porque ele tem seu meio. Ele tem o seu fim. Eu fui na OIT dar uma palestra 2, 3 anos atrás,
E lá na OIT, na Organização Internacional do Trabalho, lá em Genebra, eu descobri um dado muito importante e sério, que deixa a gente numa situação vergonhosa, que o Brasil é o 4º país do mundo que mais ocorre acidentes fatais. Fatais no meio ambiente do trabalho. Na frente do Brasil só está China, Índia e Indonésia. O que é China, Índia e Indonésia no meio ambiente do trabalho, gente? O Brasil está em 4º. E aí, quando veio o FAP ele foi criado por uma portaria, uma loucura, um tributo criado por portaria. Tudo bem. Mas esse FAP, ele consegue atingir seu objetivo. O que é o FAP, Fator Acidentário de Prevenção? Imagina uma balança, aquelas de criança. Quanto mais doenças ocupacionais e acidentes ocupacionais na empresa, maior vai ser o tributo. Quanto menor o FAP, menor vai ser o tributo. Tudo bem, gente? Quanto mais acidentes de trabalho, maior vai ser o tributo. Quanto menos acidentes, menor vai ser o tributo. Então a empresa que faz uma boa lição de casa, ela vai ter uma tributação menor. Ok? Só que o que acontece hoje? A maioria dos benefícios, hoje, não sei se é porque nasceu o FAP, ou não sei qual motivo é tudo B91. Que é auxílio doença acidentário, que impacta no FAP. Qual é o papel do advogado? Verificar se realmente é uma doença ocupacional, um acidente de trabalho. Se não for, entrar com uma defesa administrativa para descaracterizar a doença ocupacional, acidente de trabalho, para ele virar B31, que é auxílio doença comum, para que não tenha impacto no FAP. Esse é o trabalho que a gente tem. Mas para isso, eu tenho que advogar dentro do chão de fábrica. Eu preciso conhecer o chão de fábrica. Eu preciso conhecer qual que é aquele ambiente de trabalho. Se aquele... Cuidado. Não foi em você, né? Saiu um foguetinho aqui, gente. Quer um guarda-chuva? Tá. Então, você precisa conhecer o chão de fábrica. Tem algum médico aqui ou não? Então vamos lá. Medicina do trabalho no Brasil. Quem já fez exame admissional aqui? Levanta a mão. Como é que foi a experiência? A irmã do Rafael é médica. Ele não pode falar mal. E nem eu poderia, porque minha esposa é médica do trabalho. Olha que ironia. Meu pai do céu me colocou uma médica do trabalho que eu falo tanto mal. Estou quase para separar, mas é por causa da profissão. Porque o amor existe. Porque medicina do trabalho no Brasil está crescendo, está começando a ir numa crescente. Vocês concordam comigo? Só que hoje os médicos do trabalho têm trabalho comigo. Porque quando eu começo a advogar uma empresa, eu entro no ambulatório da empresa para fazer um compliance. Para que ele, quando for contratar fazer o adicional dele, verificar realmente se ele tem ou não uma enfermidade. Para que essa doença não venha se agravar. E os periódicos serem bem feitos. Bem feitos. Por exemplo, não raramente, empregados que entram na empresa às quais a gente advoga, com 2 meses tem um B91 por doença ocupacional. Gente, quem com 2 meses tem um B91 trabalhando numa empresa? Fica doente trabalhando numa empresa. Uma doença ocupacional. Se é um acidente, ok. Será que aquela doença ocupacional veio dessa empresa ou da empresa antiga? É essa inteligência que eu tenho que fazer. Só que o FAP hoje, ele tem o quê? Ele tem os gatilhos. Então, por exemplo, a aposentadoria por invalidez, ele tem um peso maior. Auxílio doença acidentária, um peso menor. Pensão por morte, pum, lá em cima. Só que eu estou com uma tese, Rafael, muito importante, que eu acho que vai vingar e já estou aplicando, não tive nenhum julgado. Vocês sabem que a pensão por morte, dependendo da idade da mulher, ela não recebe mais eternamente, como era antigamente. A pensão por morte, antigamente, a mulher recebia com 20 anos de idade o resto da vida. Era vitalício. Hoje não, dependendo da idade da mulher, ela vai receber menos tempo a pensão por morte. Tudo bem, gente?
Só vai receber depois, de forma vitalícia, a partir dos 43 anos, é isso? 43 ou 44? 44 anos. A partir dos 44 anos. Qual que é a tese que eu estou fazendo? Opa, peraí, juiz. O impacto do FAP que vai aumentar o tributo pela pensão não pode ser tão grande quanto era antigamente. Tem que ser baseado em quê? Na idade da mulher. Na idade da mulher. Concorda comigo, Rafa, ou não? Na idade da mulher. Vocês concordam comigo? Se reduziu a pensão por morte, por que a empresa vai pagar o tributo à mesma alíquota? Lembra o artigo 95 da Constituição Federal? Parágrafo 5º? Olha que princípio diz esse. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser majorado, estendido ou criado sem fonte de custeio. Ó, princípio explícito. Nenhum benefício poderá ser criado, majorado ou estendido sem fonte de custeio. Todo princípio tem a frente e tem as costas. Vamos ver as costas desse princípio? Aplicando a reciprocidade da norma. Se nenhum benefício pode ser criado, majorado ou estendido sem fonte de custeio, com a redução, usurpado ou retirado um benefício, o tributo tem que ser reduzido. Senão há um enriquecimento ilícito. Entenderam? É outra tese que eu uso para o FAP. Outra tese que eu uso para o FAP é o seguinte: CAT aberta pelo sindicato. Acontece muito CAT aberto pelo sindicato? Gente, eu estou advogando para uma empresa em Rio Claro que 98... Doutores, essas cadeiras estão todas quebradas aí, ó. Tá tudo quebrado, senta para cá, é isso. Olha só. Eu estou advogando para uma empresa no Rio Claro, 98% das CATs são abertas pelos sindicatos. CAT aberta pelo sindicato? A CAT... O que é CAT, gente? Comunicação de acidente de trabalho. A nomenclatura é horrível. Ou seja, eu já comuniquei que houve um... Será que não poderíamos pensar num outro nome para a CAT, um outro documento? Para poder a empresa poder trabalhar nele? Porque uma vez que abre a CAT já foi lançada lá, para desfazer ela, olha, vai ter que ter uma boa mandinga. É difícil. É difícil. E CAT aberta pelo sindicato, sem conhecer o meio ambiente do trabalho, sem ter acesso a nada. Como é que foi feito isso? O que a gente tem feito? Eu entrei agora... dessas empresas, o que eles estão fazendo? Olha que bacana isso. 98% de CAT aberta pelo sindicato. CAT aberta pelo sindicato, B91. Tudo bem? Nessa empresa, dentro de um ano, quase 900 CATs abertas pelo sindicato. Um ano. Estou falando um ano. Tudo impacta no FAP. O que eu fiz? Entrei com 900 defesas administrativas para retirar a CAT e descaracterizar o B91 em 31. Aí eu ingressei com o recurso administrativo lá no INPS, que é da época do Rafael, INPS. Você entrou na época do INPS ou não, Rafa? Já INSS? Não, né? INSS. Ah, não. Entrei lá no INS. No INSS, 900 defesas administrativas. A defesa foi julgada no INSS? Sim ou não? Não. Poderia ter sido majorado o FAP? Não, porque não foi julgado. O que eu fiz? Mandado de segurança. Excelência, eu não posso sofrer impacto tributário sem que antes tenha sido julgado as defesas do FAP. Liminar, ranquei o FAP, os benefícios por incapacidade do FAP, e só dentro de um ano foram 7 milhões de reais de economia. 7 milhões de reais. Ficou clara a dica ou não? Então, B91, cara, defesa. O que eu fiz agora? Já estou com unidade de segurança preventiva. Agora, novembro, abre a tela do FAP. O que eu já estou? Receita Federal não pode inserir
na tributação do FAP esses benefícios que estão para ser julgados. Mas amanhã vai julgar. Aí o que for julgado e for realmente acidente, doença ocupacional, não discuto mais. Volta a contribuir. E aí eu falo para o empresário, olha, provisiona, por quê? Porque tu pode ter que devolver parte disso. Né? Mas tem empresário que fala assim, não vou provisionar, 7 milhões vou trabalhar com o dinheiro, se eu tiver que pagar o tributo, eu tenho a reserva de mercado. Aí é o problema de escolha de quem? Do empresário. Próximo. Ficou claro as dicas do FAP, sim ou não? Sim. Agora, você pode ir até quando você vê escrito Gilhat, SAT, tudo bem? Vamos lá. Esse material, Pedro, você vai deixar à disposição do pessoal? Pode ser, gente? Então, o meu material está mais completo do que eu estou falando aqui. Tudo bem? Aí vocês podem ter acesso, tá? Depois pago um vinho quando me encontrar por aí, tá tudo certo, né? Gilhat. Por que foi criado o SAT-RAT, Gilhat? Para financiamento da aposentadoria especial. Não existia essa contribuição Gilhat, que era para quando o segurado fosse se aposentar na especial, não existia a obrigação da empresa pagar um tributo a mais. Aí veio o Gilhat, mandando a empresa pagar 6, 9 ou 12% a mais, dependendo da atividade insalubre, penosa ou periculosa que o segurado trabalha. Então vamos supor, essa linha aqui da empresa, esses colaboradores da empresa, esses empregados da empresa, estão num ambiente agressivo à saúde, que é altíssimo. Portanto, a empresa vai pagar, além do salário dele e da contribuição normal, mais 12%. Essas empresas aqui é de um trabalho menor, portanto, vai pagar 9%. E essa empresa aqui é um ambiente de saúde menos agressivo, vai pagar 6% a mais na folha de pagamento. É alto isso, esse tributo, sim ou não? Altíssimo. E é um tributo, Rafael, não sei qual que é a sua visão, mas para mim também é inconstitucional. Por quê? Porque não existia tributação. Foi criado um tributo sem criar um novo benefício. Olha só, já existia aposentadoria especial, sim ou não? Criaram um tributo para financiar um benefício que já existe. Pode ser criado um tributo sem um novo benefício, segundo o artigo 95º, igual nós comunicamos aqui? Não. E criaram. Mas não vou nem falar pela inconstitucionalidade, tudo bem? Não vou nem falar por isso. O que eu tenho feito com as empresas? Olha só. Quem trabalha com benefícios previdenciários aqui, levanta a mão. Benefícios previdenciários. Faz aposentadoria especial e tudo mais. É difícil conceder uma aposentadoria especial hoje? É difícil. Então vamos supor que... Como que é seu nome? O Felipe trabalha no chão de fábrica e o ambiente de trabalho dele é agressivo. E eu, empresa, recolho 9%, 6, 9, 12%. É mediano a insalubridade dele. 9%, que é desse setor aqui. Lembra desse setor? 9%. Temos aqui, sei lá, vamos supor 400 funcionários nesse setor. Recolhendo 9% do setor. Ok? Aí, seu nome mesmo? Felipe. Vai lá e busca aposentadoria especial. O INSS vai lá e nega. Opa! Negou? O que eu, advogado de empresa, faço? INSS, como foi negada a aposentadoria especial e o Gilhat é para financiar a aposentadoria especial, peça a restituição dos últimos 5 anos da contribuição previdenciária da aposentadoria especial. É dinheiro isso, gente? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Ué, se é para... Qual é o fato gerador do Gilhat? Fato gerador é o quê? É estar exposto à insalubridade, segundo a norma. Ou é para financiamento da aposentadoria especial? O financiamento da aposentadoria especial. O artigo ele é categórico no financiamento. Ele não fala, ó, se tiver exposto, vai pagar 6, 9, 12%. Ele foi criado para financiamento da aposentadoria especial. Ora, se o Felipe não conseguiu a aposentadoria especial, esse tributo é devido, sim ou não? Não, me devolve a contribuição. Outra tese que a gente tem utilizado no direito previdenciário empresarial. Vocês estão gostando, gente, ou não? É que depois do almoço dá um soninho, né? Ou não? Vocês estão felizes ou não? Então tá bom. Então tá. Aí eu vou para a última dica agora.
Pode ir, meu anjo. A última dica era qual? Sat, Rat, PCD. Ah, ações regressivas. Quando você vê o artigo 120, acabou o material? Ah, tá antes? Tá. Você deve ter feito alguma confusão. Você é estagiário ou não? Ah, tá. Tá. Voluntário. Não, porque você sabe que a culpa é sempre do estagiário, né? Brincadeira, brincadeira. Ações regressivas. Pode subir um pouquinho, artigo 120. Pode subir um pouquinho. Você vai no juiz e fala assim, ô excelência, desculpa, o estagiário fez mal aí a petição, o juiz, pois é, mas não esquenta, o estagiário fez a sentença, está tudo errado, está tudo certo. Vamos lá. Pode ir mais para... mas deixa aí. Pode deixar aí. Você vai voltar um pouquinho mais. Essa lâmina aqui, eu fiz em 2011. E deixo ela de propósito aí. Olha que interessante. Antes de nascer, tá para nascer o FAP... Olha só, de 91 a 2007, ou seja, 14 anos, o INSS ingressou com 14 ações regressivas. 6 anos. De 2008 a 2010, 1.021 ações. Média anual de 314 por ano. No início, 14 ações por ano. A partir de 2011, 163 ações. E restituiu 39 milhões de reais. Hoje, nem sei quantas ações regressivas tem hoje. Isso é uma demanda, tem setores dentro da Procuradoria específica para isso. Pode voltar um pouquinho. Pode voltar, quando você vê o artigo 120, tá? Aí. Olha que interessante. Alguém aqui já defendeu alguma ação regressiva contra a empresa ou não? O que o INSS está fazendo? Entrando com ação regressiva contra o INSS, que, uma vez a empresa não demonstrando uma boa conduta do meio ambiente e do trabalho, ela agiu com dolo e culpa nesses acidentes. Portanto, os benefícios concedidos para aqueles empregados da empresa X foi por culpa do empregador. Por exemplo, quem bebe, gosta de beber aqui? Não, só nós dois bebemos. Não é possível. Gente, não é possível que esse povo aqui... eu não confio em quem não bebe. Eu não sei. Né? Para estar no mesmo nível de... Segundo o Habermas, para você ter um diálogo, você tem que estar no mesmo nível de intelectualidade. Quem bebe não está no mesmo nível de intelectualidade de quem não bebe. Então, quem não senta à mesa comigo e não bebe, eu nem converso, porque não vai ter diálogo. Né? Brincadeira, gente. Eu li uma frase que quando a gente está ação, a gente está duas doses a menos do que a gente necessita. Mas quem bebe aqui, levanta a mão. Ah, melhorou. Olha quanto amigo eu já fiz aqui. Meu Deus do céu, tá parecendo uma... Quem bebe? Bom dia, bom dia. Quem bebe e dirige, levanta a mão. Tem uma lá no fim. Tudo anjo, ninguém bebe e dirige, né? Ninguém bebe e dirige. Olha, isso aqui, o Pedro, esse alemão, olha a cara de alemão do Pedro, ó. Isso lá em Blumenau, tomou uma cervejinha e tal, pode acontecer? Pode. De tomar uma cervejinha. Você sabe que eu estava na Itália agora, e em Portugal, tu tem uma dose mínima que você pode beber. Tô quase mudando para lá, porque é muito injusto isso aqui, não beber nada, né? Mas vamos lá. Eu saio aqui, vamos tomar uma cervejinha, tomo uma cervejinha, pum, bati o carro. Nem tô alcoolizado, tomei alguma coisa. É zero limite. Alcoolizado. Bafômetro alcoolizado. O seguro vai pagar o meu carro que eu bati? Por quê? Porque eu agi com erro. Não vou nem falar de dolo e culpa, ok? A gente foi milista, errada. Assim é a ação regressiva do INSS. Como é seu nome? A Patrícia sofreu um acidente de trabalho na empresa, e a empresa não tem uma R12 bem aplicada, NR12 bem aplicada, não tem um ambiente de trabalho que coaduna com a boa conduta para que não ocorra o acidente de trabalho, né? E ela sofre um acidente, o INSS investiga e fala, olha, vocês não agiram conforme deveria. Ela está recebendo auxílio-doença há 4 anos já. O que o INSS faz? O valor que pagou para ela pede a restituição. Ficou claro o que é a ação regressiva previdenciária, sim ou não?
Só que a INSS, o que ele está fazendo? Quando ele investiga certo setor e verifica que lá realmente não tem uma boa documentação que comprova que a empresa tem uma boa conduta, ele pede ação regressiva de todos os benefícios por incapacidade concedidos dos últimos 5 anos. Você imagina isso? Gente, é muito dinheiro. E aí, no começo, você ia pegar a documentação, que é o PPP, PPRA, PCMSO, laudo ergonômico, que ainda hoje é quase uma raridade em empresa, né? FISP, ficha de controle de produtos químicos, um programa de proteção e saúde ocupacional, que é o PPRA, um programa de redução de riscos ambientais, né? Um laudo técnico, tudo mal feito. Tudo mal feito. Um não conversava com o outro, ficha de entrega de EPI era piada na empresa. Ficha de entrega de EPI é uma piada ainda na empresa. Sem esses documentos, você advogado e advogada, você consegue fazer uma defesa que a empresa não agiu com culpa? Perdia. 92% das ações. Agora começou a melhorar. Aí, você tem que entender, quando você vai estudar a hermenêutica da norma, você tem que entender o quê? Qual é a materialidade desse instituto? E quando eu leio o artigo, eu chego numa materialidade, mas eu transcrevi ele de outra maneira. Vou ler ele normal, depois de eu só mudei o contexto da frase ali. Olha só, artigo 120. Nos casos de negligência contra as normas de padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis. Agora eu vou ler da forma que eu acho melhor para achar a materialidade. Ó, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis. Responsáveis do quê? Nos casos de negligência quanto às normas de padrão de segurança e higiene do trabalho. Então, para você matar um auto de infração, uma ação regressiva, uma ação judicial, por um alto índice de afastabilidade na sua empresa, o que você vai ter que provar nessa ação regressiva? Que você não foi negligente. E aí você vai ter que pegar toda a documentação, o índice de absenteísmo, pegar o mapa de absenteísmo, o mapa de exames ocupacionais, pegar exames periódicos, pegar toda essa documentação, construir e apresentar na defesa para quebrar por inteiro esta ação regressiva. É a primeira tese. Segunda tese, olha só. Pode ir, deixa eu ver aqui, vou te ajudar. Pode ir mais para frente. Pode ir. Vamos lá, pode ir mais um pouquinho, pode ir, deixa eu ver. Não, sobe. Deixa eu ver aqui. Deixa eu te ajudar aqui. Peraí, que eu acho que eu mexendo, eu lembro onde que está, memória fotográfica. Aqui tem todas as defesas que eu uso, argumentos, tudo, tá, gente? Vale um vinho esse material, vale? Aqui. Isso foi um caso real, lá de Blumenau. Olha que interessante esse caso. Esse é um caso para se contar em palestra mesmo. O FAP do ano passado da empresa, ele era 0,85, o índice do FAP. O 3 é o grau de risco da empresa. As empresas têm grau de risco 1, 2 e 3. Esse era 3. Portanto, como é que você calcula o FAP? É esse índice vezes o grau de risco e vai chegar a 2,4. Só que aconteceu um acidente na empresa. Uma aposentadoria por invalidez. Então, com a aposentadoria por invalidez, o FAP de 0,80 subiu para 1,18. Vezes 3, 3,55. Uma diferença de 1,13. Olha só, a massa salarial da empresa era de 21 milhões de reais. Vezes o FAP antes do acidente, aposentadoria por invalidez, a empresa ia pagar 15,7 mil reais.
Com o acidente, a empresa teve que pagar 746 mil. 240 mil reais a mais no ano. Só que isso dividido em 12, vai dar pouco. Essa empresa conseguiria pagar? Sim, tranquilo. Um acidente que gerou uma aposentadoria por invalidez, na Passo Shopping da BR, indo para Rio do Sul. Passo Shopping tem uma rótula muito bem feita ali. Blumenau é excelente para transitar. Vale a pena conhecer Blumenau e sair com uma multa, vale a pena, né? Tem uma raiva de uma ponte, dessa ponte que passa ali perto do shopping. Vocês conhecem aquela do shopping ali, perto da BR? O cara que fez aquilo tinha que ter a habilitação dele de engenheiro caçada. Porque quem vem daqui tem que parar, e quem passa por cima da ponte também vai parar. Então eu não entendi. E olha que eu não sou engenheiro, né? Esse dia eu encontrei o prefeito e falei, você não vai resolver aquilo? Ele custa muito caro. Entra com a ação quem fez errado. Por que não? E aí, passa nessa ponte, um cara de bicicleta, um empregado de bicicleta, chuva, de madrugada, é atropelado por um caminhão. Só que antes do ano passado, acidente de trajeto entrava na cota do FAP. Agora, acidente de trajeto não entra mais na cota do FAP. Nessa época entrava. Culpa de quem o acidente? Foi da empresa, gente? Tem alguma coisa a ver a empresa com esse acidente? Cara andando de bicicleta, de chinelo, de madrugada, na chuva, o caminhão atropela. O empresário está dormindo na casa dele. Quem foi o causador do acidente? O que aconteceu? Extra isso. Esse cara teve que pagar essa empresa 239 mil a mais do FAP. O que eu fiz na época? Eu entrei com ação regressiva com duas teses. Uma, em que pese no direito de trabalho, acidente do trajeto ser considerado um evento do trabalho e a empresa ter que indenizar, o FAP não tem nada a ver com o direito de trabalho. O FAP é um tributo. E qual foi o objetivo do FAP? Do criador do FAP, que por acaso é um grande amigo nosso, qual tem um carinho enorme. Então, além de ler, porque eu sei ler, eu falei com quem criou o FAP. Ele falou, Gustavo, o objetivo não é o trânsito. O objetivo é punir quem age mal no meio ambiente do trabalho. É dentro da empresa. Então, o tributo é para penalizar a empresa que não tem uma boa conduta no chão de fábrica. O trânsito não tem nada a ver. Entrei com a ação e foi a primeira do Brasil a excluir o trajeto do FAP. Quando eu fiz excluir o trajeto do FAP, reduziu ali os 239 mil de FAP. Mas mais do que isso, pode ir no próximo. Essa ação... 10 minutos? Acabou? Acabou, tá bom. Então, só esse slide. Porque o comandante é comandante, né? O INSS entrou com uma ação regressiva contra essa empresa. E qual era a ação regressiva? Valor de 706 mil reais. Mas como é que ele chegou nesse número? Sabe como é que ele chegou nesse número? O INSS falou assim, olha, ele tem 23 anos de idade, sofreu um acidente. Como é aposentadoria por invalidez, pela expectativa de vida, ele vai viver até 76 anos de idade. Então, você vai ter que devolver os benefícios que ele receber até 76 anos de idade. O senhor que está de gravata vermelha, portanto, destaca. Como é o nome do senhor? André. Doutor André, tudo bem? O senhor sabe quando vai morrer? Não, não sei. Você sabe? Não. Tu sabe? Não. É teu marido? Não. Sócio? Tu quer que ele morra ou não? Não. Tu sabe quando ele vai morrer? Não, não sei. Deixa sair umas transações, faz um seguro no nome dele, sabe como é? Direito securitário e tal. Ninguém sabe quando vai morrer. Ninguém tem noção. Só que o INSS está cobrando da empresa algo que não sabe nem se vai ter que pagar. Vocês concordam comigo? Só que a lei de benefícios diz que a cada 2 anos a aposentadoria por invalidez pode ser revista. Qual foi a tua tese? Então a reabilitação profissional tem que ter um ativo futuro para a Previdência Social de 2 em 2 anos. Só que nesse ínterim, o que eu pedi na ação? O programa de
habilitação e reabilitação profissional. Só que antes eu fui na agência do INPS e protocolei lá, na cidade dele, que era a cidade de Ibirama, protocolei se tinha o programa de reabilitação e habilitação profissional lá. O que o INSS respondeu? Não. Aí eu juntei essa negativa no processo. Falei, excelência, a culpa da inclusão social dele é do INSS, não é da empresa. Portanto, a continuidade da aposentadoria para invalidez dele não foi mais o acidente. Porque se ele tivesse sido reabilitado e habilitado, a empresa teria que pagar até os 76 anos de idade? Sim ou não, gente? Não. Foi a outra tese de defesa que eu trouxe. Enfim, eu vou parando por aqui. Vocês gostaram? Então faz igual o João. Ah, vai. Entendeu? Então espero ter dividido algumas das teses que a gente usa lá no escritório. Estou à disposição de vocês. Olha, canal do YouTube, Hélio Gustavo Alvo, inscreva-se. Não gostei, mas me ajuda. Valeu, gente. Obrigado. Até mais.